imprimir em tamanho real e verifica se imprimiu corretamente, medindo esse quadradinho aqui, tem que ter 3 centímetros. Está dividido em letras A, B e C. A parte C é a parte do gabarito das bordas, onde a gente vai colocar o enchimento. Então, ele só vai fazer a união com ele mesmo. A melhor alternativa é unir A com B. Então, eu coloco certinho, põe um primeiro durex no meio e depois eu tiro uma parte maior e faço a união assim. Então, ficou A1 com B1 e vou fazer agora o A2 com o B2. É só vocês olharem, aqui tá escrito, ó, unir aqui com B2, unir aqui com A2. A primeira coisa que nós vamos fazer é cortar a parte externa, a parte que vai ficar de fora. Então, separa o tecido que você escolheu para fazer essa parte externa, vinca bem essa dobra, porque aqui no molde está escrito dobra do tecido. É onde nós vamos posicionar esse corpo aqui, desse jeitinho. Bom, nós vamos começar fazendo 2 marcações nessas pontas aqui. 10 centímetros a partir da extremidade. Nós vamos costurar o zíper a partir dessas marcações, ou seja, nós vamos começar numa marcação e terminar na outra marcação. O comprimento do zíper que eu uso, eu sempre trabalho com uma margem de manobra, porque se eu quiser fazer um acabamento diferente, eu tenho espaço, eu tenho pedaço de zíper para trabalhar, tá? Então, eu gosto de usar o zíper pegando toda essa borda aqui. Nessa peça, eu não vou utilizar viés para acabamento. Por quê? Porque eu faço o acabamento aqui com o zigue-zague. Mas eu sei que tem pessoas que não têm o zigue-zague, trabalha com a reta industrial, trabalha com a pretinha. Então, existem outras possibilidades de acabamento. Pode colocar um viés simples, pode usar a tesoura de picote. Nessa borda aqui também dá super certo. Eu não costumo utilizar calcador de zíper aqui na costura criativa, é muito raro. Acontece de vez em quando, existem exceções, mas normalmente eu utilizo o calcador normal. Vou chegar a agulha toda para a esquerda, o mais próximo possível do trilho. Eu vou começar a costurar naquela marcação. Retrocesso no início, retrocesso no final.
vou colocar a outra parte, para depois fazer todos os acabamentos, zigue-zague, rebater a costura, fazer os pespontos, tudo bonitinho. Ela vai ficar desse jeito, certo? Então, é essa parte interna da borda que eu vou colocar aqui nessa marcação que eu fiz do zíper. Então, eu venho, ó, direito, eu vou dobrar direito do zíper com direito do tecido, ó. É isso aqui. Nós vamos costurar primeiro de um lado, vai até o final, retrocesso no início e no final. Depois do outro vai até o final. Até o final não, entre aspas, até a marcação de 10 centímetros. Aqui o procedimento é o mesmo do anterior. Agulha toda para a esquerda, calcador normal. Nós vamos aqui começar com retrocesso. Antes da gente dar continuidade e já começar a parte do forro, nós vamos já fazer aqueles acabamentos. Retrocesso no início e no final, e nós vamos começar naquela marcação dos 10 centímetros. Nós agora vamos fazer esse acabamento aqui do final. Eu deixei para download também, junto com os moldes, lá na última folha, esses dois terminais aqui. Um arredondado e um outro quadrado. É para zíper grande, é o zíper número 5, que tem 3 centímetros aqui, ó, de largura. Cada redutor vai levar 4 terminais para fazer esse acabamento. Eu vou colocar no tecido acompanhando a estampa. Aí num pedacinho, uma sobra de tecido mesmo, vocês vão colocar frente com frente, né, estampa com estampa. Do lado do avesso, vocês vêm e vão riscar, tá? Nós iremos costurar em cima do risco e cortar com margem. Nós vamos começar aqui numa pontinha, dar toda a volta e parar aqui, retrocesso no início e no final. Aqui nós vamos cortar nesse risco de baixo e depois vocês vão ver que no molde tem um risco aqui, esse risco tem 1 centímetro da borda. Esse aqui nós vamos embutir para fazer o acabamento. Vocês vão ver como é que vai ficar. A canetinha que apaga, marca 1 centímetro, já desvira tudo para facilitar. Marca 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro. E embute na marca. E aqui, quanto que nós vamos tirar? Aqui é opcional. Eu gosto 3 dedos mais ou menos, dá uns 5 centímetros, ó. Porque aí a gente vai colocar, ele vai ficar assim, não vai ficar muito comprido, tá bom? Mas esse aqui é opcional, pode ser 3, pode ser 4 dedos.
Antes de qualquer coisa, a gente dá uma queimada nessa parte aqui. E também temos que colocar o cursor, né? Antes de fazer o acabamento, senão depois a gente não consegue colocar o cursor. Então, eu coloquei 2 cursores, porque eu acho que os 2 cursores ficam melhores do que um só. Fica mais fácil de manusear. Então, eu já coloquei 2 cursores, tá aqui. E aqui eu já coloquei o acabamento. Olha como é que vai ficar uma graça. Então, nós vamos lá para a máquina para costurar esse terminal aqui no zíper. E também vamos fazer essa costura, nós vamos fazer essa emenda aqui, ó. Eu não gosto de começar a costurar daqui para baixo, que é mais difícil. Então, comece a costurar de baixo para cima também. O calcador aqui já não vai mais. Então, nesse ponto é o meu limite. O nosso acabamento aqui vai ser o seguinte. Nós vamos começar um pouquinho antes aqui, naquele pesponto que a gente fez. A gente começa um pouquinho antes, dá um retrocesso, vem caminhando. Aqui formou um V, tá vendo? Uma dobrinha. A gente ultrapassa até dar a mesma largura do pesponto aqui. Aí abaixa a agulha, vira, vem até aqui na emenda da costura, abaixa a agulha, volta com a mesma distância do pesponto aqui, vira a agulha e volta e finaliza com o retrocesso. É esse acabamento, é muito simples de fazer e fica uma graça. Aqui fica com uma ligeira prega, é normal, porque nós pegamos a largura dessa borda e aqui a gente diminuiu ela. Então é óbvio, não tem como, fica essa prega assim. No final, quando a gente colocar os enchimentos, tudo some. Outra opção que eu gosto é usar um daqueles terminais que a gente fez no zíper aqui também fazendo um acabamento. Então, eu cortei a mais, fiz o terminalzinho, colei aqui a abertura com cola pano, um pouquinho de cola pano, e a gente coloca esse terminal aqui, costurando ao redor todinho, fechando e fazendo esse acabamento. Eu acho que fica lindo. Eu fiz do outro lado para mostrar para vocês. E olha aqui, ó. Fica dessa forma aqui. Gente, eu optei por não fazer molde em PDF do forro, porque o nosso molde, entre aspas, a nossa referência vai ser o corpo. Dessa forma aqui, dessa maneira que nós vamos fazer, vai dar certinho, vai bater, porque nós estamos usando o próprio corpo como molde. Aí eu alfinetei bem, eu só não alfinetei muito aqui essa parte porque eu vou dar uma mexidinha ali nessa ponta aqui, vou mostrar para vocês, tá? Então aqui com um giz que apaga, você vem e só vai fazendo o tracejado, tá? Eu já até fiz em alguns pontos aqui. Aqui também, aqui nós entramos um pouco, então nós temos que seguir essa entrada que a gente deu. Porque senão fica com prega aqui no final, tá? Então, é isso aqui, ó. Como o zíper, quando a gente coloca, o zíper não tem elasticidade, eu já falei sobre isso.
a gente não dá pix para ele poder sentar, o que acontece? Ele fica meio emborcado aqui. Por isso que nessa parte aqui, tá? Nós vamos fazer um pequeno aumento para compensar esse zíper que está emborcado. Então, a gente vem riscando até o ponto onde o zíper está reto. Aí, eu já até risquei aqui, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Aí, nessa ponta aqui, que é o meio, eu dou uma esticada, como se ele não tivesse emborcado, venho e risco. E eu vou fazendo isso, ó, do lado, eu venho, estico, risco. Estico, risco, até chegar onde não está emborcado o zíper. A mesma coisa do lado de cá, ó. Estico, risco. E uma vez a gente riscando toda a peça, agora é a hora de cortar. Piquezinho aqui, um piquezinho ali e pronto. O zíper, gente, o processo aqui é praticamente o mesmo que a gente fez aqui no corpo, tá? Bem parecido. Nós vamos achar que o zíper, esse zíper aqui tem uns 52, 53 centímetros. Um sobra, porque depois a gente vai cortar uns 5 centímetros e colocar o terminal. Então, aqui, ó, frente do zíper com frente do tecido. E a gente acha o meio do zíper, vem com a caneta que apaga, dá um piquezinho não, dá uma marcação, o zíper a gente não dá pique. E você coloca aqui no meio e prende aqui. Nós vamos costurar, fazer uma costura aqui, ó, dessa ponta até essa ponta. Todo o processo aqui é idêntico ao que nós fizemos no corpo. Nós vamos passar a costura, chegando a agulha bem aqui para a esquerda, colocando o calcador aqui no trilho. Vamos passar a costura de uma das partes, depois a gente vem com a outra parte e faz aqui, passa a costura também. Depois a gente vai fazer o zigue-zague de acabamento de um lado e na outra parte também. E depois a gente vai fazer o pesponto. E no final que a gente vai tirar aqui em 5 centímetros e colocar os terminais nesse zíper aqui. Agora nós vamos começar a montagem propriamente dita dessa peça. E a primeira etapa é costurar ao redor. E tem outro detalhe, nós vamos colocar aqui uma tira de fechamento. Nós vamos fazer um fecho aqui, que na realidade esse fecho ele é opcional. Ele é só para dar um charminho a mais na peça. Eu vou colocar aquele fecho de plástico de mochila transparente. Vou deixar depois o link para vocês, para onde eu comprei, porque é difícil encontrar sem ser preto.
Pelo menos aqui na minha cidade eu rodei e só encontrava o preto, então eu comprei pela internet. Mas quem não quiser colocar, quiser só deixar o cordão de regular, tudo bem, não tem problema, ele não é necessário, ele só fica mais bonitinho, tá bom? E nós vamos colocar esse fecho aqui, ó, nessa ponta. Então, eu gosto de costurar essa abertura aqui por último, ok? Então, eu vou costurar, começando do meio para as pontas, igual a gente fez aqui nessa parte do corpo. E depois a gente fecha essa lateral aqui. E depois nós vamos colocar a alça e fechar esse fundo aqui. Nós agora vamos preparar esse fecho aqui, que como eu já falei, ele é um fecho opcional. Para isso nós vamos precisar de uma tira na largura do fecho, com comprimento de 12 centímetros, que foi o comprimento que eu escolhi aqui. Uma das pontas, ó, que é essa aqui, onde a gente vai encaixar, coloca normalmente e a gente costura em uma das extremidades. Essa daqui já fica diferente. Precisa dessa pecinha aqui, que é o regulador. A gente pega as duas pontas, ó, da tira, vem de baixo para cima e depois volta. Passa as duas mesmo. E na hora de costurar, essa aqui já tem que estar com acabamento, ou tem que fazer o acabamento agora, assim. É a que vai ficar solta, fazendo às vezes de regulagem. A gente vai puxar. E essa aqui é a que nós vamos costurar ali. Ó, aí a gente coloca aqui. Já posso aproveitar e refilar esses excessos aqui, ó. Acertar essas pontas. Essa parte listrada minha é a parte externa. Eu pus a parte externa para cima e vou tomar por base a emenda que nós fizemos aqui, ó, a costura. E vou colocar frente com frente. Eu coloquei aqui, tanto faz, tá? O encaixe. Eu gosto de colocar esse aqui do lado esquerdo e esse outro aqui, ó, que é a trava, do lado direito. Mas você pode mudar se você preferir. Você só tem que lembrar que é frente com frente. Esse aqui até não tem diferença entre o frente e o avesso. Esse daqui tem. Então, frente com frente da estampa, tá? Vai ficar desse jeito. E aqui, ó, nós posicionamos conforme a marcação, ó. Metade, meio que a gente achou aqui no meio, que é a costura, e colocando 1 centímetro para fora, eu pus um alfinete. Cuidado depois na hora que a gente for desvirar. E nós vamos lá para a máquina fechar essas extremidades, essas pontas aqui. E eu já vou aproveitar e passar o zigue-zague fazendo o acabamento aqui na peça.
nós não vamos abrir esse zíper aqui do fundo. A gente vai abrir esse zíper do corpo porque facilita, né, a visualização do acabamento. E aqui nós vamos acertar direitinho, melhor possível. E nessa parte aqui, eu não vou colocar esse terminal que nós colocamos aqui. Não vejo necessidade. Até porque é um local muito chato de fazer esse acabamento. Eu vou colocar aquela garrinha de metal. Até bom que eu mostro para vocês como que a gente coloca ela. E agora nós vamos colocar o terminal que eu falei para vocês de metal, que é uma garrinha, que eu acho ela prática e quero mostrar para vocês também como que eu faço, como é que ela é encaixada. O mais próximo possível do final que eu conseguir, eu empurro, ela fica com essas garrinhas assim, ó. Aí vocês têm que ter um alicatinho desses de bijuteria para poder apertar. E aqui vocês têm que ter um cuidado só. Conforme for esse aperto que a gente dá aqui, pode estragar o tecido. Então, o que que eu costumo fazer? Eu dou uma apertada jogando essas garrinhas para dentro e aí eu aproveito aqui, ó, dobro para poder apertar. Só que quando eu vou apertar, eu coloco um tecido aqui junto para não correr o risco de estragar o tecido principal. Agora nós vamos colocar o canal para o regulador, para regular, é onde vai passar o cordão. E para isso nós temos algumas possibilidades aqui. Nós podemos utilizar uma fita de cetim, fica muito bonito. Também uma fita de gorgurão. Eu acho a fita de gorgurão mais resistente do que o cetim, mas pode ser o cetim também. Outra possibilidade é o viés pronto, que é o que eu vou colocar nessa peça. Por quê? Porque tem a mesma matéria-prima que eu estou utilizando. Estou trabalhando com tecido de algodão. O viés, ele é de algodão, então eu prefiro. Além do fato de que facilita a colocação, porque ele está engomado. Mas pode ser também essa tirinha que nós fizemos aqui para colocar o fecho. Você pode fazer uma quantidade maior, porque você vai ter que cortar e emendar, fazer emendas antes de fechar ela, para poder colocar. Então, vai ser um pouco mais trabalhoso, mas é possível também. Fica uma graça usando a mesma estampa que você fez a peça. Então, dessas opções aqui, eu acho que em custo-benefício, o melhor é o viés pronto. Nós iremos colocar aqui, ó, nessa emenda, onde nós unimos o corpo com o forro. Nós vamos fazer uma marcação aqui na ponta, onde nós iremos começar. Nós vamos começar aonde aqui, bem no início, na direção do terminal que nós fizemos aqui no zíper. Então, a gente mede aqui, ó, no meu deu 7 centímetros, é a marcação que eu vou fazer com a caneta que apaga. É onde eu vou começar e também do outro lado a mesma coisa. Aqui deu 7 centímetros, é onde eu irei finalizar. Então, nós vamos abrir aqui, ó, essa parte do forro todinha. E nós vamos lá para a máquina desse jeito aqui. Nós vamos posicionar assim, com muito cuidado para não pegar essa parte, esse início é o mais trabalhoso, não é difícil, mas é o mais trabalhoso. Vamos dobrar um pouquinho aqui para fazer o acabamento. É sempre o centro do viés com o centro da emenda. A emenda fica bem centralizada.
Vamos costurar o mais na beirada possível, prendendo todo um lado e depois a gente volta prendendo o outro lado. E nessas pontas aqui, convém fazer um reforço. Depois que a gente passou essa costura, eu gosto de fazer um travete, que é um zigue-zague bem pequenininho, de um lado aqui e do outro lado, porque aqui é onde o cordão a gente movimenta muito. Então, se não tiver um reforço, pode descosturar. Quando você chegar perto da marcação, você está vendo a marcação final aqui, você já pode cortar um pouco maior para fazer a dobra. E nós vamos fazer a costura para a gente encaixar o colchão onde o bebê vai ficar. Para isso, nós vamos fazer a seguinte marcação aqui na peça. Então, a primeira coisa, ela tem que estar bem passada, para ficar todo mundo aqui assentado, tá? Os tecidos, sem prega, sem nada. Passou, nós vamos medir a distância que dá essa quina aqui até onde começa o zíper. Então, ou seja, quando acaba o tecido. É bem essa borda do tecido que é a minha referência. O meu aqui dá 7, alguma coisa, eu vou arredondar para 7. Vejo se é a mesma coisa do outro lado. Também a mesma coisa, lá deu 7, alguma coisa, 7 alguma coisa, eu vou arredondar para 7 para ficar padronizado. Com base nisso, aí eu começo a minha marcação. Então, eu ponho 7 aqui no final do tecido e vou marcando toda a volta. Eu vou começar a costurar, andar um pouquinho, o máximo que eu puder, não precisa ser até o final. Abaixo a agulha e volto para dar toda a volta. Minha régua tem 60, ela não tem o 74 que eu preciso. Então, agora eu vou ver aonde que dá o 74 com a fita métrica. Aqui também eu já vou dar essa alongada na linha e vou tirar os 42 que eu encontrei nos meus cálculos. E prontinho, eu já marquei o meu retângulo.
E agora nós vamos fazer aquele arredondamento. Para nós fazermos essa marcação da curvatura, o jeito mais simples é fazendo um molde conforme o desenho aqui do colchãozinho. Vamos pegar uma folha sulfite, nós vamos enquadrar ela bem aqui, ó. Aqui eu já achei o meio, tá? Dessa parte aqui da costura. E eu vou colocar ela dessa forma, ó. Aqui tá a costura e aqui também tá a costura. Eu vou enquadrar essa borda com essa costura aqui e essa borda com essa costura aqui, desse jeitinho, ó. Aperta um pouquinho, com a própria mão você consegue sentir aonde que tá a costura. Eu consigo sentir com os dedos. E aí com o lápis 6B a gente vai marcando a curvatura. Marco também aonde está esse meio aqui do corpo, né? Faço essa marcação para eu poder riscar. Essa etapa aqui pode ser feita diretamente nos 3 metros de tecido que eu recomendei adquirir, de TNT. Dobra ali ao meio os 3 metros, faz de conta que aqui é o 3 metros, vocês vêm com essa ponta aqui, dobra, ficando com essa parte aqui, ó, bem alinhada. E prende, alinhando a borda retinha, prende com alfinete, com um grampinho como esse aqui. E aí, com a fita métrica, vocês vão marcar. Aqui tá dobrado, ó, os 3 metros dobrado, como eu falei para vocês. Aí vocês vão marcar os 32 centímetros. Marcou 32. Aí, da dobra, nós também vamos marcar já essa medida aqui de 242. Mas como eu fiz aqui dobrado, eu tenho uma dobra, então eu vou pegar esses 242 e dividir por 2. Vai dar 121 centímetros. Agora nós vamos acertar no posicionamento que iremos costurar, porque o TNT, gente, ele escorrega muito. Então, se você não prende na hora de costurar, ele acaba escorregando e entortando.
Quanto menos espaço depois para eu costurar, melhor. Então eu gosto de deixar uma abertura, aí mais ou menos assim, um palmo com a mão fechada. Existe aquele enche-boneca. Você compra para ajudar a colocar o plumante. Eu gosto muito de utilizar esse pincel, é um pincel velho, que eu cortei aqui o excesso que tinha, deixei mais rente, ele ajuda a colocar o plumante. Então eu prefiro, tá? Você vai enchendo, não pode colocar muito, mas também não pode ficar murcho. A gente vai sentindo e esparramando. Na hora que eu for franzir, eu consigo chegar do jeito que eu quero. Agora nós vamos colocar o enchimento aqui no colchãozinho. Mas antes disso, nós precisamos fazer a altura, a caixinha de leite. Vou acertar direitinho aqui, costura com costura. Prendi aqui, ó, nas costuras com alfinete, prendi com grampo e agora nós vamos marcar nesse triângulo os 5 centímetros que eu calculei. Olha, 5 centímetros. Daqui até aqui. E eu vou passar uma costura em cima desse risco. Eu aqui estou usando um cordão de algodão, ele tem meio centímetro de diâmetro e eu recomendo que você passe esse cordão antes de colocarmos aí os enchimentos.
pronto, gente. À medida que o bebê for crescendo, vai abrindo até chegar ao ponto de não precisar mais nem do cordão. Aí você deixa ele soltinho, o que vai segurar é aqui a nossa travinha. E com o tempo também pode até abrir a trava e fica só para colocar no chão para brincar, né? À medida que ele for crescendo. Então é isso, espero de coração que vocês tenham gostado e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo.